Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Vanessa Figliolo. O meu sinal na comunidade surda é... É um prazer imenso tê-lo aqui novamente. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre a vida humana fora da Terra. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Eu aposto que você já pensou sobre a existência de vida fora da Terra, não é? Sobre os famosos extraterrestres ou simplesmente ETs. Mas será que há outros corpos celestes em que as condições ambientais proporcionam a existência de vida? Como seriam essas vidas? E, afinal, o que é vida? Quantas perguntas, não é? A maioria das pessoas não pensa muito em o que é vida. Afinal, parece algo simples. Você provavelmente vai me responder essa pergunta com algo prático, né? Como a vida tem, no caso, um humano e uma pedra já é algo não vivo. Entretanto, essa questão conceitual da vida tem despertado o estudo de muitos cientistas e filósofos há milênios. Personalidades importantes em diversos ramos da ciência, como Aristóteles ou Carl Sagan, que inclusive vieram em épocas diferentes, já se dedicaram a essa questão. Ainda hoje, não existe um consenso do conceito de vida. Digamos que cada ramo da ciência possui um conceito específico. Para alguém que é da área da química, um ser vivo pode estar relacionado a moléculas. Para um físico, esse conceito pode incluir a termodinâmica. Já um filósofo pode envolver a resposta com algo capaz de pensar. Entretanto, se procuramos outras vidas no universo, só podemos saber o que procurar se sabermos o que é vida. É necessário destacar que a nossa compreensão do que é vida está ali em volta ao que conhecemos aqui no planeta Terra. As suas formas de vidas existentes. Quem sabe não existem outras formas de vida no universo que possam ter surgido sobre outras leis físicas e químicas. Para nós que estamos aqui na Terra, de fato, temos que partir do que conhecemos e de como conhecemos a vida, para termos então um norte. O que é um ser vivo então, né? Na Terra, quais são as condições necessárias para a existência da vida? Bom, um ser vivo na Terra precisa de algumas características fundamentais para ter vida. Essas características respondem às questões. Vamos a elas? Interação com a água. Todos os seres vivos da Terra interagem com a água. Inclusive, as reações químicas dos corpos dos seres vivos acontecem em meio aquoso, que é um meio contendo água. Seus corpos são formados em grande porcentagem por água. Estima-se que até 80%. Próximo. Moléculas orgânicas. Todos os seres vivos da Terra possuem moléculas orgânicas em seu corpo. Elas são moléculas químicas formadas pelos átomos carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre.
Tais átomos formam as moléculas orgânicas que, por sua vez, formam carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Próximo, compartimentalização. Todos os seres vivos são compartimentalizados, ou seja, delimitados por alguma membrana. Entretanto, eles não são isolados do mundo, já que precisam realizar trocas, como através da alimentação ou liberação de excretas. Próximo aí é a informação. Todo ser vivo precisa conter uma informação que dita regras para sua manutenção ou sua reprodução, de forma que sua estrutura e funcionamento sejam passados corretamente às gerações futuras. Essa informação é o material genético, que pode ser DNA ou RNA. Próximo é o metabolismo. Os seres vivos possuem metabolismo, que é justamente um conjunto de reações químicas. Essas reações ocorrem para que o ser vivo possa se manter e para que consiga se reproduzir. Alguns exemplos de ação metabólica são a fotossíntese, realizada por seres clorofilados, como as plantas que utilizam luz, água e gás carbônico para produzir energia. Outro exemplo é a respiração celular dos animais, em que moléculas de açúcares se juntam a gás oxigênio e formam gás carbônico, água e energia. O próximo é a evolução. Bom, conceitualmente, uma espécie só é considerada uma espécie biologicamente se tiver a capacidade de, em seu ambiente natural, gerar descendentes férteis. Entretanto, esses descendentes não são estritamente idênticos aos seus genitores. Isso porque o material genético pode passar por recombinações, gerando variações nas características da espécie do indivíduo em si. Essas recombinações, essas variações e outros fatores deixam os seres vivos suscetíveis a processos evolutivos. Em outras palavras, novas espécies podem surgir e outras podem desaparecer. Então, as características fundamentais para a existência da vida são interação com a água, moléculas orgânicas, compartimentalização, informação, metabolismo e evolução. A NASA, que é a Administração Nacional da Aeronáutica e dos Espaços dos Estados Unidos, simplificou essas características em uma frase. A vida é um sistema químico autossustentável capaz de evolução darwiniana. Vamos destrinchar essa frase dentro das características que acabamos de aprender? Bom, um sistema químico autossustentável é aquele corpo compartimentalizado que possui água, moléculas orgânicas e informação e tem seu próprio metabolismo para manutenção e reprodução. Em decorrência de sua reprodução e de outros fatores, esse sistema químico é capaz de realizar a evolução darwiniana. Esse termo darwiniana vem de Darwin, um naturalista que propôs a seleção natural, que é tido aí como o pai da evolução das espécies. E como dito anteriormente, em resumo, novas espécies podem surgir e outras podem desaparecer. Você percebeu como é natural que tenhamos
em mente o que é próximo a nós para conceituar vida em outros lugares do universo, embora saibamos que em outros lugares do universo podem ter surgido, podem ter sido desenvolvidas outras formas de vida sob outras leis químicas e físicas que não as que regem a vida aqui no nosso planeta, aqui na Terra. Sendo assim, a vida que procuramos fora da Terra atualmente segue o conceito estipulado pela NASA. Então, acabamos de ver, a vida é um sistema químico, autossustentável, capaz de evolução darwiniana. Você lembra que no início da aula fizemos duas perguntas? O que é um ser vivo? E, na Terra, quais as condições necessárias para a existência de vida? Respondemos o que é um ser vivo. Agora, para entender quais as condições necessárias para a existência de vida, se faz necessário compreender como se iniciou a vida na Terra. Você já imaginou como a vida surgiu aqui no nosso planeta? A Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos, enquanto os primeiros registros de vida na Terra datam de 3,5 bilhões. Esses primeiros registros são os estromatólitos, que nada mais são do que estruturas rochosas produzidas por micro-organismos. Estima-se que a vida surgiu na Terra neste intervalo de 1 bilhão de anos, entre o surgimento do planeta e o primeiro registro fóssil existente, os estromatólitos. A grande questão é como a vida teria se organizado na Terra. Existem até hoje muitas discussões acerca desta questão. Existem algumas hipóteses. Certamente, a Terra surgiu após a grande explosão, o Big Bang. Seus primeiros 400 anos eram extremamente hostis, pois as temperaturas eram altíssimas, mais de 200 graus Celsius. E com isso, a crosta terrestre, que é onde pisamos, e o atual assoalho oceânico, eram liquefeitas. Além disso, gases vulcânicos, em especial o dióxido de carbono, eram massivamente jogados na atmosfera, uma atmosfera primitiva. Com o passar dos anos, a Terra foi resfriando e a crosta terrestre ficou sólida e começou a surgir água em forma líquida. Neste momento, a Terra não possuía a camada de ozônio para filtrar a radiação ultravioleta. O resultado foi que as moléculas residentes na Terra, advindas aí da formação do sistema solar, estavam em constantes transformações. Essas transformações geraram moléculas orgânicas mais complexas, envolvendo enxofre, nitrogênio, carbono e oxigênio. Essas moléculas mais complexas foram precursoras das moléculas biológicas, proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos, por exemplo. Existem outros fatores que foram e são ainda, fundamentais para a criação e manutenção de vida na Terra, além dos já citados. A formação da Lua, a existência de um núcleo metálico e a presença de um manto que se move bem abaixo da crosta terrestre são alguns desses fatores. Um corpo celeste, mais ou menos do tamanho do planeta de Marte, colidiu com a Terra, gerando uma inclinação no planeta e fazendo surgir a Lua. Essa inclinação do eixo da Terra, juntamente com movimento de translação, é responsável pelas estações do ano, que são fundamentais à vida na Terra. Além disso, essa inclinação é mantida pela força de gravidade entre Lua e Terra.
Sem essa estabilidade da inclinação do eixo da Terra, mudanças climáticas bruscas aconteceriam e não seria possível a vida na Terra. A Lua também é responsável pelo movimento das marés, que parece ter sido crucial na evolução e diversificação da vida. O núcleo metálico produz a força da gravidade, que pode funcionar como um escudo contra grandes radiações. Já a movimentação do manto abaixo da crosta terrestre permite a atividade de vulcanismo, placas tectônicas e movimentações continentais, o que manteve uma condição climática adequada para o desenvolvimento da vida na Terra. Todas essas condições foram essenciais para a formação das biomoléculas. Ok, e como eles descobriram isso? Você se pergunta essas coisas também? Eu sempre me perguntei e procurava saber, eu ia em sites, em livros, sempre procurando compreender essas coisas. Bom, no início acreditava-se que a vida teria surgido de alguma matéria sem vida e de maneira espontânea, a teoria conhecida como abiogênese. O cientista francês Louis Pasteur derrubou essa teoria utilizando um experimento no qual ele utilizava frascos de vidro. Em frascos de vidro, ele colocou um caldo nutritivo e esticou e entortou as entradas. Então, o caldo nutritivo foi aquecido e tornado estéril, ali sem contaminação. Algum tempo depois, ele percebeu que nenhuma vida tinha surgido espontaneamente no caldo nutritivo estéril. Pouco tempo depois de quebrar o gargalo, aí em 3 e 4, ele percebeu que micro-organismos começaram a surgir no caldo nutritivo. Observem 5. Provando que uma vida só surge a partir de outra vida. Essa é a teoria da biogênese. Uma vida só surge a partir de outra vida. Os micro-organismos surgiram pelo contato do caldo nutritivo com o ar repleto de micro-organismos, gerando contaminação no caldo nutritivo que anteriormente estava estéril. A teoria da biogênese não respondeu como surgiram os primeiros seres vivos, apenas que um ser vivo não surge de matéria não viva e espontaneamente, mas a partir de uma outra vida. Na década de 20, 2 cientistas propuseram de forma independente uma origem química antes do surgimento dos primeiros seres vivos. É a hipótese de evolução química de Oparin e Haldane. Alexander Oparin e John Haldane. Segundo esta teoria, a atmosfera primitiva permitiu a formação de compostos orgânicos com moléculas simples. De acordo com Oparin e Haldane, a atmosfera primitiva era composta por metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. E estava sob intensas ações de tempestades elétricas, radiações ultravioletas e reações químicas, originando as primeiras moléculas. Haldane disse que os oceanos eram uma espécie de sopa primitiva, rica em compostos orgânicos que surgiram gradualmente e eram cada vez mais complexas. Essas moléculas se aglomeraram, formando conjuntos de moléculas orgânicas envoltas por água, chamadas de coacervados. Já nos anos 50, Stanley Miller e Harold Urey criaram em laboratório condições similares a que Oparin e Haldane acreditavam existir na atmosfera primitiva. Isso resultou na formação de moléculas orgânicas. Hoje, se sabe que a atmosfera primitiva não apresentava as condições propostas por Oparin e Haldane, mas as ideias deles foram o pontapé para o start da compreensão do início da vida na Terra.
Como teria surgido o primeiro ser vivo, não se sabe exatamente. Mas, certamente, ele foi muito similar aos procariontes modernos. Os procariontes são seres vivos com uma única célula, sendo esta célula bem simples. Ela contém a membrana plasmática e outros envoltórios, além do material genético e ausência de organelas membranosas. Apesar disso, são capazes de desempenhar sua função metabólica. Eles podem ser encontrados em praticamente todos os ambientes terrestres, desde solo e água até ambientes extremos e inóspitos como vulcões e gelos. Muitos cientistas acreditam que os primeiros seres surgiram na profundeza dos oceanos em altas temperaturas. Logo, eram seres extremófilos. Existem ainda outras hipóteses para a criação da vida na Terra, além da hipótese de evolução química de Oparin e Haldane, a hipótese do criacionismo e a hipótese da panspermia, por exemplo. O criacionismo é baseado na Bíblia, mais precisamente no livro de Gênesis. Segundo o criacionismo, a vida surgiu a partir da criação divina de Deus. Essa hipótese é muito aceita até hoje pelos fiéis de diversas religiões ao redor do mundo. Já a panspermia sugere que a vida surgiu fora da Terra e depois foi trazida para cá. O filósofo grego Anaxágoras deu início à panspermia ao afirmar que sementes de vida teriam surgido fora do nosso planeta e depois vindo para cá. Tendo em vista tudo o que foi falado, hoje os cientistas começaram a pensar em outras situações. Como os primeiros seres vivos se alimentavam? Uma hipótese é a hipótese autotrófica, ou seja, que os primeiros seres vivos eram capazes de produzir o seu próprio alimento. Outra hipótese é a hipótese heterotrófica, que diz que os primeiros seres vivos não eram capazes de produzir o seu próprio alimento e se alimentavam de moléculas ali do meio. O pensamento filosófico é fundamental para a construção do saber, pois o pensamento filosófico embasa a ciência, pelo menos inicialmente. Foi possível averiguar isso na aula de hoje. Filosofia e ciência quebram barreiras frente à compreensão do mundo em que vivemos e até do universo em que habitamos. A cada momento, a cada hipótese e a cada teste científico, avançamos na compreensão da origem da vida em nosso planeta. Se vamos desvendar como surgiu a vida em nosso planeta algum dia, eu não sei. Mas que tudo isso é muito fascinante, é. Além disso, compreender como a vida surgiu em nosso planeta nos permite compreender como possivelmente a vida possa ter surgido em outros lugares do universo. Está gostando? Vamos testar os conhecimentos adquiridos na aula de hoje? Chegou a hora da atividade. Atividade 1, uma atividade da UFPB adaptada. Vamos lá. Acerca da Terra primitiva, é correto afirmar? Temos aí algumas alternativas, eu vou ler para você. Letra A. A água estava restrita às geleiras e aos oceanos congelados. B. Os protozoários foram os primeiros seres vivos que surgiram. C. Os primeiros 400 anos eram de baixas temperaturas. D. As fortes descargas elétricas e a grande quantidade de radiação ultravioleta foram fundamentais para a formação das primeiras moléculas orgânicas. Tempo para você?
Vamos aí analisar as alternativas. Letra A, não. Existia água na atmosfera em forma de vapor. B, propõe-se que os primeiros seres vivos eram similares a seres procariontes, mas não necessariamente aí os protozoários. Letra C, não. Eram de altas temperaturas e não baixas. Letra D, aí está a nossa resposta. Letra D, tempestades elétricas e a intensa radiação ultravioleta foram importantes para que reações químicas ocorressem e moléculas orgânicas, então, se formassem. Vamos à atividade número 2, uma atividade de toda a matéria. A panspermia é uma teoria que temos aí as alternativas, eu vou ler para você. Letra A, afirma que as mudanças na atmosfera primitiva desencadearam o surgimento de vida no planeta. B, explica o surgimento de vida na Terra através do Big Bang. C, afirma que a vida surgiu fora do planeta e foi trazida através de meteoritos e cometas. D, explica a origem da vida através de coacervados. Tempo para você responder? Vamos à correção? Em A e B são outras teorias que estão aí envolvidas. Em C está aí a nossa resposta. Já em D existem outras teorias também envolvidas, assim como em A e B. Inclusive, B, A e D, exatamente nessa ordem, estão envolvidas em teorias similares ao surgimento de vida na Terra, como a teoria da evolução química de Oparin e Haldane. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Afirma que a vida surgiu fora do planeta e foi trazida através de meteoritos e cometas. Vamos à próxima atividade, atividade de número 3. Uma atividade da editora Saraiva aí de 2018. Considerando a hipótese de evolução química, quais etapas e condições seriam esperadas para o surgimento da vida em outros planetas? Tempo para você? Vamos à resposta? Então, vamos lá. Formação de moléculas orgânicas simples, formação de aglomerados orgânicos mais complexos, reações químicas favorecidas por fontes de energia do ambiente, desenvolvimento de metabolismo, métodos de autorreplicação de reprodução, compartimentalização dos sistemas, entre outras coisas. E aí? Acertou as questões? Eu espero que sim, olha lá, hein? Se você errou, não tem problema nenhum. Refaça as questões, inclusive, se achar necessário, reveja esta aula. Eu tenho certeza que você vai acertar. Chegou a hora da revisão. Hoje, estudamos sobre a Terra e o Universo, a partir da compreensão das bases necessárias para a vida. Aprendemos que o conceito do que é vida vem sendo discutido há muitos anos por filósofos, por cientistas.
Atualmente, o conceito científico está em acordo com o dito pela NASA, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos. A vida é um sistema químico, autossustentável, capaz de evolução darwiniana. Vimos que para compreender as bases necessárias para a vida extraterrestre, é necessário compreender as bases da vida na Terra e como essas vidas se formaram. Isso é nosso referencial. A partir daí, vimos que inicialmente o ambiente terrestre era inóspito, mas a partir de diversos fatores como resfriamento da Terra, radiação ultravioleta intensa, surgimento da Lua e mudança do eixo da Terra, a vida surgiu e se mantém. Até hoje, não existe um consenso como de fato a vida surgiu em nosso planeta, mas existem diversas ideias como a teoria química, a hipótese da criação e da panspermia. Eu espero que você tenha gostado dessa aula tanto quanto eu gostei. Se você se interessa por ciência, confira os nossos vídeos lá no YouTube, no canal do Centedes e as postagens no Instagram do Centedes também. Se inscreva nas nossas redes sociais e fique por dentro das ações do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Um grande abraço! Tchau!